Antes de mais nada, é um prazer de novo estar aqui com vocês. Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem é do futuro. E boa noite quem é do presente, por favor. Vamos fazer disso um papo, uma troca, um espaço aberto, como já falamos na semana passada, aberto, seguro, não existe certo nem errado, e sim eu, Cássio, PM, que já passei por iFood, Local Web, hoje estou na Acreditas, e Mr. Bruno. Prazer, Bruno, no Dreampass atualmente, Concrete, Microsoft. A gente já se apresentou um pouco na semana passada, mas para quem não teve a oportunidade de estar aqui na semana anterior. Perfeito, gente. E a gente está aqui para compartilhar e dividir um pouquinho com vocês. Vale a pena reforçar e relembrar um pouco do que nós vimos, né, na nossa semana passada. A gente passou bastante em cima da nossa metodologia ágil, dos nossos valores, dos nossos princípios, quando a gente fala de processos, pessoas acima de processos. A gente passou um pouquinho dos conceitos, o que é o Scrum, o que é o Kanban, a diferença de cada um deles. Passamos também sobre criação de hipótese, criação de história como um todo, criando uma boa história, a gente brinca, né? Aquela diferença da história, de história, aquilo que aconteceu e aquilo que passou, desculpa, aquilo que já aconteceu e aquilo que está por vir, um relato fictício. E falamos um pouco dessa construção dessa história, como a gente abordar a dor, o problema a ser atacado, job to be done, a nossa ficha de hipóteses, métricas, e como a gente também organiza um pouco isso, ou monta, melhor dizendo, o nosso backlog. E hoje, nós vamos dividir o nosso papo, da mesma forma que do nosso papo passado, em cima de duas frentes, tá? Uma parte sobre priorização, comigo compartilhando um pouco da teoria e um pouco de alguns casos práticos que eu vivencio aqui na Acreditas, por exemplo. E depois, na nossa segunda parte, a gente vai a falar um pouco mais sobre roadmap e um case que o Bruno vai compartilhar com a gente. E, por favor, fiquem mais que à vontade em encerrar, em interromper, levantar a mão, da forma que vocês quiserem se comunicar. Só se comuniquem porque vocês já aprenderam que lá no papo passado que eu sou carente. E vamos junto. Só porque eu falei, gente, eu não tô... Calma aí. Pronto, agora sim estou vendo vocês. O chat está ligado e Bruno, se você também perceber alguma coisa, é só me interromper, tá bom? Por favor. Beleza, combinado. Beleza. Agora sim, né? Pronto. Até deixa... Agora sim. E nós comentamos, nós terminamos o nosso papo falando sobre, ok, a gente montou o nosso roadmap, ou melhor, o nosso backlog, com bugs, com débitos técnicos, com hipóteses, melhorias, e chegar à segunda parte, que é como que a gente escolhe qual a área, qual a história que a gente vai atacar o próximo, qual é a ordem que a gente vai colocar bugs, spike, histórias. E é um pouco dessa nossa priorização. Não sei vocês, mas levantem a mão aí virtualmente quem teve que passar por essa escolha. O Eduardo Machado tem um cara de novinho, mano, mas assim, eu não sei vocês, mas uma das minhas principais, ou melhor, primeiras escolhas que eu tive que fazer foi lá no Game Boy escolher se era Charmander, se era Bulbasauro, ou se era Pikachu. Porque, mano, quem mais vivenciou essa escolha comigo? Só eu joguei Game Boy. A Maria jogou Game Boy. Boa. Maria, só eu e você mesmo essa noite jogamos Game Boy e lembramos da dificuldade que era, porque algumas escolhas mudam o jogo inteiro. Logo, as escolhas, a forma que a gente prioriza também muda completamente a evolução dos nossos produtos. E antes de eu passar, então, um pouco sobre prática, vamos lembrar um pouco da teoria, né? Como que nós, enquanto produteiros e produteiras, eu não estou falando só PMs, mas estou falando do time como um todo,
a gente precisa olhar para a priorização muito em cima daquelas 3 esferas, considerando as 3 esferas que o Kagan, que Joaquim Torres já nos ensina há muito tempo, que é esse nosso produto, ele é sustentado em cima de 3 grandes blocos, que é a questão de negócio, mercado, bem, de posicionamento, valores, a questão de tecnologia, toda a viabilidade técnica, todo o fatiamento das nossas histórias, a experiência do usuário como um todo, desde o momento que ele entra em contato com a marca, depois do processo de funil, de aquisição, depois o uso daquele produto e por si a comunicação. Então, quando a gente olha essa priorização, a gente precisa ver, tá, esta ação que nós vamos atacar, que valor que ela entrega? Ou qual a oportunidade que ela está mais ligada ao negócio? Ela vai ter uma alavanca de crescimento? A gente, ao priorizar isso, a gente, lá igual o iFood, a gente vai passar de, sei lá, de 30 milhões de pedidos para 35 milhões de pedidos? Ou não? Aquela história, o valor que está atrelado a ela, está em relação a bugs, a débitos técnicos, porque a gente está falando algo de mais plataforma. Um caso rápido. Vocês sofreram no primeiro dia das mães e depois no dia dos namorados com o próprio iFood o ano passado? Lembra que deu um apagão no iFood, Maria? O que aconteceu? Basicamente, a estrutura, a infra estava preparada para 35 milhões de pedidos mês, mais ou menos picos de 1,5 milhão dia, e pós, assim, começo de pandemia, todo mundo em casa, pulou para 3 milhões dia. O que aconteceu? Este pilar de tecnologia de infraestrutura caiu e foi para as cucuias. Então, sim, impacta diretamente o negócio, a questão de bugs, plataforma e o quão estamos prontos para receber tudo isso. E depois, o que a gente vai entregar vai melhorar a experiência para o meu cliente. Isso quer dizer que eu vou reduzir a quantidade de contatos do suporte. Eu vou melhorar uma usabilidade, então eu vou melhorar o NPS dele. Ou seja, o nosso índice de satisfação percebido pelo cliente. Eu vou melhorar o fluxo no site. Se eu for melhorar o fluxo no site, eu espero, então, melhorar a nossa conversão. E cabe a gente, enquanto produto, mapear cada uma desses pontos, o que impacta quem e quem são as pessoas que a gente deve alinhar. O que aconteceu muito comigo na Local Web era que parte do meu backlog, eu tinha ações de negócio, tinha ações de tecnologia e tinha ações de experiência. Lá, a gente negociava muito com os diretores e com a empresa e se perguntava qual é o momento que a gente está vivendo daquele produto. Exemplo, se é um produto novo que estava escalando, a gente precisava entender o que era as nossas funcionalidades básicas para a gente poder crescer de forma mais sustentável, de forma mais rápida. E eu já passei por produtos também, como e-mail, que é super básico, que a tecnologia ela precisa ser extremamente sólida, porque se não for sólida, vocês já pensaram, tipo, um e-mail não ser disparado? Não, já é tão óbvio esse tipo de serviço que o valor dele está muito mais nessa consistência de qualidade. Então, é a gente tentar começar a equilibrar dentro das nossas histórias o que está doendo mais. E a gente vai conversar formas de identificar o que e como está doendo mais. Antes de mais nada, até para apoiar essa comunicação, o que eu super recomendo, gente, até depois eu vou abrir o Miro e mostro com mais calma. Alguém aqui já montou um mapa de stakeholder? Eu super recomendo, gente. Acho, assim, aqui tem fotinha e tudo mais, mas
Se tiver já o nome das pessoas, Reiner, já? Já. É que, né, eu fiz pós-graduação em gerenciamento de projeto, mas aqueles de fábrica. Então, mas... É um passo essencial. E aí, isso daí me ajudou em alguns projetos, principalmente quando você tem pessoas contrárias ao projeto. E aí você precisa fazer uma gestão para que, se ela não é uma apoiadora, pelo menos ela fique neutra, né? Perfeito. Então isso daí é uma boa ferramenta para isso. Muito obrigado, Rei. E, Bianca, o mapa que você havia feito parecia mais ou menos com isso? Faz sentido para você? Eu fiz sem foto mesmo, mas eu fui mapeando para ter uma visão mais ampla, e foi bem no início, assim, um processo de descoberta, e para saber também com quem que você está falando e como que você vai dirigindo os assuntos, né, da empresa. Perfeito. E o que eu acho interessante também desse modelo, Bianca... antes de mais nada, obrigado. A gente começar a mapear dois grupos diferentes, né, de stakeholder, que a gente chama, que são aqueles que têm alta influência sobre aquele projeto, aquela iniciativa, que ela é detentor do sim ou não, ou do não, mas também mapear agentes que não necessariamente são, que não têm grande influência, mas têm grande interesse em cima daquela entrega. Então, quer dizer que, como eu posso focar a minha comunicação e construir a minha comunicação para garantir que as pessoas-chaves que têm alta influência e as pessoas-chaves que têm alto interesse estejam junto com a gente, estejam junto comigo para o desenvolvimento dessa área. Exemplo, o legal, jurídico. Se o jurídico fala não para um experimento de crédito que eu vou fazer na Acreditas, acabou, esquece de habilidade técnica, esquece qualquer outra coisa. Se isso infringe qualquer tipo de legislação fiscal, de segurança da informação, nós acabamos por aí. Beleza. Então, eu super recomendo, gente, que esse é um exercício que a gente pode começar amanhã, assim, mapeando, entendendo quais são as áreas que essas pessoas participam e qual o tipo de comunicação que a gente pode ter com elas. Outra linha de mapeamento também, aí não somente por pessoas, mas sim por áreas, para você entender aonde impacta aquele produto, aquele serviço, aquela funcionalidade. Eu gosto, assim, eu brinco que a vida de produto, ela é como se fosse um polvo, né? Porque ela impacta várias áreas daquela empresa. É sempre ação e reação. Então, esse mapeamento eu também acho muito interessante para você conseguir comunicar de forma correta, ou pelo menos coletar de forma correta as suas dores, as dores da empresa para com aquele produto. Exemplo? Ouvidoria, segurança, operações, e entender o que cada um desses itens, desses pontos mapeados, fazem intersecção com o nosso time de produto. Exemplo, a engenharia é responsável pelo painel do produto, pela monitoração, pela criação ou provisionamento daquele serviço. Juntando esses dois, já dão uma visão interessante para a gente começar a popular as nossas iniciativas, nosso mapeamento de dor e tudo mais. Beleza. Agora, vamos começar a relembrar um pouco da teoria sobre priorização. O que a gente deve fazer primeiro, depois e tudo mais. Esse, gente, eu brinco que é a maneira mais básica possível para a gente começar olhando essa priorização, que é entender uma questão de 4 quadrantes aí de risco sobre valor, que é, se algo tem risco, a gente pode falar também de complexidade, tá, gente? Risco pode ser também dúvida ou incertezas de desenvolvimento. A gente distribui todas as iniciativas que a gente tem para fazer nesse quadrante. E da mesma forma que a gente usou, né, Bruno, aquele exemplo do pontos de Fibonacci, a gente usa aqui também. O 3 não quer dizer
nada se você pegar só o 3, mas você começa a comparar coisas e histórias. Todas as histórias que estão neste quadrante do leste. Não, olha, eu vou deixar por último. Primeiro eu vou fazer as que têm, por exemplo, alto valor. Eu vou fazer de baixo impacto. Então, você consegue ir mapeando coisas como outra variante, tá? Custo sobre benefício. Olha, o que for, então, histórias, aqui eu estou imaginando uma lousa branca ou o próprio Miro, que cada post-it, por exemplo, é uma história e a gente está em brainstorm, em chuva de ideias aqui. Então, a gente vai... Quando a história, então, o benefício é alto, mas o custo é baixo, esta zona de histórias são as histórias que a gente vai começar primeiro e que a gente vai focar o máximo possível. Porque eu consigo entregar um valor de forma mais rápida e talvez mais constante para os nossos usuários. Tá. Se for uma história de alto valor e alto custo, quer dizer que ela vai demandar muito mais análise. E isso, igual o Reiner comentou com a gente, a equipe de projetos já nos ensina isso há muito tempo. A gente vai ter que mapear risco, a gente vai ter que mapear impactos. Porque se é um alto custo, vai demandar muito mais esforço do nosso lado. Tá bom. Mas vamos mostrando outros pontos. Nós também podemos, em cima de pontos fictícios, aqui, por exemplo, de 1 a 5, perdão, montar uma matriz que eu vou contemplar algumas variáveis. Nesse caso, as variáveis que a gente colocou que era importante para o meu negócio eram a capacidade de atrair novos clientes, a capacidade de atrair mais dinheiros e o nível de impacto, que a gente pode falar de serviço, a gente pode falar de experiência, e eu vou lá e divido por uma quantidade X de esforço. Então, nessa nossa matriz, cada uma dessas ideias a gente vai elencando uma nota para ela, digamos assim, e no final das contas a gente vai ter um score. Alguém já trabalhou com esse modelo? Esse modelo, gente, eu acho ele um pouco mais formal, ele é bom para comunicar, mas vocês... a pontuação dele, digamos assim, precisa ser muito bem clara e feito junto com o stakeholder, junto com o time de suporte, para que a gente consiga pontuar e comparar de forma interessante as nossas ações. Então, a gente consegue, inclusive, traduzir isso para uma tabela de Excel basicão. Que, existe uma nota de receita, risco, eficiência operacional, experiência com o usuário, nível técnico de incerteza que atua indiretamente proporcional, ou seja, quanto mais certeza técnica, melhor para aquele nosso projeto. Aqui, esses dois exemplos, percebem que eles tentam tornar a nossa vida muito mais exata, muito mais clara, tá bom? Essa nossa matriz de custo-benefício, ela funciona muito quando você ainda está mais no começo, naquele primeiro mapeamento, que possivelmente vão ter 10, 5 histórias, 6 histórias no fazer agora. O que eu gosto muito dessa metodologia, que a gente chama dessa forma de classificação, que é o Moscou. O Moscou, ele ajuda bastante na comunicação que nós começamos, que a gente comentou lá atrás. Que ele tenta separar as nossas histórias sobre coisas que eu preciso fazer, must have, que eu deveria fazer, should have, ou melhor, que eu poderia fazer, que talvez eu devesse fazer, que é o could have, e o won't have é que eu não vou fazer. Alguém já
conhecia a metodologia, essa forma de classificação Moscou? Ou alguém já usou? Beleza. O que eu gosto, gente, dela é que ela deixa muito claro em cima de pesquisa com o usuário. Perdão. O Fernando Mendes comentou que usa nas plannings das releases. Perfeito. Fernando, pode falar um pouquinho mais, mano? Se o microfone estiver funcionando aí, estiver de boa? Sim, sim. Então, quando a gente leva para release, assim, né, de 6 sprints, geralmente aqui, a gente usa algumas 3 técnicas, mais ou menos, assim, dinâmicas para refinar a história, para ver grau de clareza, de impacto para o usuário, de impacto para o negócio, e vai passando. E uma delas é Moscou. Boa, mano. E aí a gente envolve um time bem multidisciplinar, assim. Basicamente, todas as áreas envolvidas participam no Miro ali, bem dinâmico, assim, é bem interessante. E olha que interessante, enquanto eu estou usando esse exemplo Moscou para entender o produto mais a longo prazo, né? mais estrategicamente aquele produto, você já dá um exemplo para a gente que isso também pode ser usado para definir a sprint, assim, né? Sobre o que nós precisamos fazer, o que devemos fazer naquele momento. Eu gosto muito dessa visão porque, de um lado, tem pesquisa, entrevista com o usuário, tem as dores do suporte, tem as dores lá de tecnologia. Em cima dessas visões, negócio, experiência e tecnologia, a gente tem que fatiar o produto, principalmente em começo, de construção. Normalmente vem aquele trem de funcionalidade para a gente, né? Vem aquele monte de funcionalidade que a pessoa quer XYZ coisas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Um alfabeto inteiro. Tá. Mas o que dentro de tudo isso é o must-have? Se eu não tiver, exemplo, uma funcionalidade de extrato de promoção no restaurante dentro do iFood, eles não vão nem entrar na promoção. Ou não, Cássio? Na verdade, essa questão de extrato de promoção é um deveria ter, é um poderia, é um should. Mas o must é os nossos restaurantes poderem se inscrever na promoção, por exemplo. Então, como o próprio Fernando comentou, a gente vai discutindo com as nossas áreas e vai classificando. Eu não sei você, Fernando, mas o que eu não gosto muito é a diferença do should e do could. Eu acho que aí gera muita... É muito mais difícil você explicar essa diferença, que ela é meio sutil. Então, eu tento facilitar um pouco, Fernando. Eu deixo assim, precisamos fazer, deveríamos fazer e não iremos fazer. Você usa também isso? Ou você também usa por cu? Não, uso sim. Porque, principalmente, quando a gente envolve as áreas, cada área defende que o seu é must-have, sempre. Aí a gente começa, vamos lá, mas por que o seu? Mas e o dele? Mas aí vai... Se deixar 2 níveis ali antes do... Não vai. É isso. Sai. É isso. Principalmente porque é muita gente envolvida, você tem que simplificar um pouco, até porque são 3 dinâmicas que a gente usa até chegar a encaixar as histórias nas sprints ao longo da release. Perfeito. E normalmente, né, Fernando, o must-have é algo, gente, estruturante, é algo estrutural, é algo da base. O should-have é onde possivelmente vai morar os diferenciais do nosso produto perante a concorrência, ou aquele valor que nos diferencia. Porque se todos os produtos só tivessem must-have, aí, independente de qual você escolher, eu gosto muito do exemplo para a BIC. A BIC é um ótimo must-have. O que uma caneta precisa ter, mano? Tinta, precisa ter uma estrutura e precisa ter tampa. Ela é um ótimo exemplo para must-have. Já, vamos dar... aqui, essa daqui é cheia de trick. Tem laser, tem luz, e também é uma caneta. Então, tá.
ser laser e ser luz é um must-have para uma caneta? Não. Aí entra os nossos diferenciais e tudo mais. E, às vezes, o que a gente subestima é o won't-have. É deixar claro também o que nós não vamos fazer. Isso facilita muito as nossas comunicações e as nossas negociações, para você deixar no mira, igual o Fernando comentou, que você já deixa claro, gente, nesse semestre, nesse trimestre, por exemplo, ou nessa sprint, nós sabemos que nós temos que ver o impacto do Open Banking na estrutura de consulta de risco da Acreditas. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas as histórias do must-have e do should-have são mais importantes, são mais prioritárias. Vide, como a gente colocou, a oportunidade de experiência, oportunidade de negócio ou oportunidade técnica. Então, mas eu deixo claro para todo mundo que eu não vou fazer aquilo. Inclusive, o que todo mundo fala, né? Na vida de produto, de design, desenvolvimento de produto, a gente fala muito mais não do que propriamente sim. Faz sentido para todo mundo, gente? Esse é só um exemplo rápido como que a gente consegue organizar um board básico em cima do nosso must, should, could, o won't have. Tá bom, eu preciso ter uma interface, eu preciso ter um score lá no nosso board, eu preciso ter compatibilidade com iOS, e depois eu vou deixando claro os outros pontos do could, should, won't. Mas, vale ressaltar que o Moscou, ele é uma foto. Você precisa deixar claro para o seu time se a gente está falando de um trimestre ou se a gente está falando de uma sprint. Uma outra forma de comunicação de priorização que funciona bem interessante, que ele não fala tanto sobre uma foto, mas ele fala sobre agora o filme, é o now, next, o later, o agora, próximo e depois. Todas as histórias que eu coloco no agora, eu preciso ter muito mais detalhamento delas, porque elas serão as próximas a serem desenvolvidas. Então, o escopo precisa ser específico, normalmente ela é pouco flexível, porque nós já discutimos muito, nós já refinamos muito sobre ela, já foi feito as especificações de design, as nossas especificações técnicas. Já quando eu olho as histórias para o nosso Next, percebe que o círculo ele ficou um pouco maior. Porque daí eu falo muito mais em cima de foco, eu falo muito mais de, olha, nós vamos atacar... aqui na Acreditas, por exemplo, nós vamos atacar a questão de classificação dos motivos de cancelamento de um financiamento. Eu sei que eu vou atacar isso no próximo quarter. Então, eu não vou refinar. Vai estar no meu Next, no bloco do Next. Então, eu sei a área, eu sei que eu vou atacar. Mas como a gente vai fazer isso, o que a gente vai fazer, entra a flexibilidade que a gente precisa refinar aquilo depois. E o later eu sei que aquele tema está no nosso radar, mas eu não tenho previsibilidade alguma de quando a gente vai conseguir atacar isso. Eu gosto desse modelo, gente, porque ele é um pouco mais flexível do que quando a gente fala de projetos que, por enquanto, a gente não consegue estimar. Pensando em MVP, pensando em projetos iniciais, que a gente tem uma lista de must, should, won't, e eu distribuo isso, assim, tá bom, gente, no nosso now, eu não vou sair do básico da nossa release 1 se eu não entregar XYZ coisas. Tais funcionalidades. Aí, eu coloco, inclusive, ao invés de colocar tempo, eu coloco trigger de métrica, de resultado. Eu só vou sair do now e atacar as coisas do next, as dores do next,
se eu alcançar, ou quando eu alcançar 1.000 usuários na minha plataforma. Ou se eu conseguir uma conversão de 5%. Porque se eu não tiver minimamente 1.000 usuários, eu não vou nem conseguir, sei lá, fazer gamificação, igual a gente estava conversando com o Rei agora há pouco, no nosso Next. Então, aí sim eu consigo colocar em uma linha do tempo mais organizada. E eu gosto muito da combinação entre must have e now, next e later. Alguém usa aqui hoje, gente? O now, next e later? Gente, eu estou gostando que tem vários tricks, hein? Para testar, fazer, vai ser interessante. Aí depois... Eu vi muito Cássio utilizando isso do Now Next Later para estratégia a longo prazo também dentro da empresa, né? Então, daqui 1 ano a gente quer estar ali, daqui 5 anos a gente quer estar assado. Aí acho que é mais comum, acho que a Maria até fez um joinha aí, deve ter visto isso também. Mas você vê que dá para trazer, né? Para isso também para o nosso dia a dia, para o time, ou posso estar mostrando aí, para a priorização dos nossos itens, né? Das nossas histórias. Muito massa. Faz todo sentido. E outra, adorei o exemplo, por exemplo, do Fernando, que eu nunca utilizei isso para definição da sprint em si. Eu sempre usava isso para muito definição de quarter, sabe, Maria? É exatamente isso. Lá na empresa a gente tem isso, mas é macro a ponto de não ser só relacionado à equipe de produto. Tem tudo, tem produto, tem marketing, tem content, tem tudo ali. Quando o produto, né, TI vai priorizar, sempre olha como se fosse, olha o que a empresa espera para Now, Next e later para a gente priorizar, mas é uma coisa macro. E se não for diário, né, Maria? Tipo, se não for vivo o artefato, fica lá na parede, a gente nem olha mais, esquece daquilo. Eu, por exemplo, falo com boca cheia, gente. Eu não tenho later hoje no meu roadmap, assim, nossa visão, nossa estratégia de produto, de plataforma de risco na Acreditas. Porque o later muda tanto nesse contexto de risco que hoje eu estou muito orgulhoso que eu construí um Now bem feito e a gente está trabalhando no Next. Porque o later ainda não estamos maduros o suficiente para atacar e tudo bem, né? Beleza, gente. Agora, vamos dar um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Eu vou entrar no Miro com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Estão vendo o Miro? Bonitão? Sim, tudo certo. Ótimo, gente. E aqui, ó. Sim, eu sou um Miro fanático, eu sou apaixonado por essa ferramenta. E aqui é nosso multiverso de risco. Aqui ao lado, trabalho o time de pricing. Aqui ao lado, trabalho o time de limites de crédito. E como que um exemplo de forma que eu organizo e que eu priorizo o nosso quarter, tá? Primeira coisa, eu faço um grande mapeamento. Aí é mapeamento, é toró de ideia mesmo, que a gente já classifica o que é a dor, a oportunidade, quem sente alguma hipótese de solução, porque normalmente quem tem a ideia já tem, sabe, Eduardo? É só você colocar um botão ali, Eduardo, que vai fazer a diferença totalmente, Machado. Então, a gente já deixa aqui um espaço para sugestão. Parece uma planta abaixo. É mais ou menos isso, Bianca. E qual o valor que a gente vai entregar disso? Quais são os indicadores que a gente vai acompanhar? E com isso, gente, eu começo a mapear. Sem qualquer tipo de julgamento. Vai, mapeia. Ufa, itens mapeados. Itens mapeados, agora a gente começa a olhar mais para qual é a missão daquela squad. Quais são os grandes objetivos que a gente tem que enfrentar? E a primeira pergunta que eu faço é, eu estou pronto para começar? O assunto está maduro o suficiente para a gente começar a trabalhar aquilo? Percebe essas barras em azul? São os itens que eu já nem levei, porque nós, pós o levantamento, nós já percebemos. Gente, não adianta eu falar de controle de alçada de crédito agora, que nós não estamos preparados para isso.
E nós não estamos tecnicamente preparados para isso, ou não é o momento da gente atacar isso. Tudo bem, então tipo, sabe a peneira? Já caiu algumas coisas que a gente tirou. Depois disso, galera, vem aqui, muito inspirado na Teresa Torres, lá na nossa matriz de oportunidade, a gente fala assim, tá, qual é o nosso Golden Circle, nosso círculo dourado lá, de why, how e o what. O que a gente faz, como a gente faz e o que a gente faz. Eu faço promover uma melhor experiência de crédito, de forma sustentável, integrada, atrativa e pessoal. Tá, de todos aqueles assuntos, de todos aqueles post-its lá que a gente colocou, aquelas iniciativas, eu começo a aglutiná-las, juntá-las em cima de quais são as dores que eu já sei, que nós já conversamos com os nossos stakeholders, que a gente precisa endereçar. Eu preciso endereçar dores de refluxo, preciso endereçar dores de top-up, preciso endereçar dores de alto fim. Então, a gente começa a organizar o roadmap, entender que de tudo aquilo, beleza, nós vamos a gente vai atacar 4, 5 épicos que eles endereçam o problema de refluxo, por exemplo, que é o acesso ao dinheiro mais rápido para as pessoas. Aí a gente faz mapeamento de métrica, o quanto impacta cada coisa. E aí, sim, eu pós essa peneira aqui em cima, eu vou começar a classificar os nossos assuntos em habilitadores, periféricos e iniciativas estruturantes. E já vou explicar melhor agora. Então, agora eu vou voltar lá para o board do meu time. Aqui. Beleza. Agora que eu já dei uma bela de uma peneirada do que a gente vai fazer e aglutinei estrategicamente quais são as ações que nós vamos atacar, eu passo para o mapa o risk-verse, o nosso radar de risco. E eu divido em cima de 3 camadas. A primeira camada, aqui, o nosso foguetinho, são itens estratégicos, que é uma ação que ela pode ser estruturante, que ela está muito alinhada estrategicamente com o objetivo da minha squad, que nesse caso, que nesse quarter, eu preciso classificar todos os motivos de refluxo e eu preciso reanalisar esse refluxo automaticamente. Só para todo mundo ficar no mesmo barco. Exemplo, a Maria entrou olha, a Maria Carolina entrou com o processo de financiamento lá com o automóvel dela como garantia. O golzinho rosa, né, Maria, que você tem? Ou aquele azul? O que você prefere? Azul assim? Azul DC? Ou rosa choque? Azul. Azul DC. Gente, inclusive, eu nem mostrei para vocês. Olha a coisa. A galera ficou me zoando que eu era muito magro, eu vim até com camiseta de DC para vocês hoje. E Reiner, com certeza, mano, com certeza eu posso compartilhar esse template facilmente com vocês. Eu só preciso só dar umas limpadinhas nele. Tirar essa história. Então, a Maria foi lá, fez a solicitação de crédito dela com o carro azul dela como garantia, um Fiat Uno como garantia. Fiat Uno 2018. Chegou lá no final do processo, Maria, lá na hora de assinar o contrato, você falou, galera, eu percebi aqui que o meu Fiat não é 2018, é 2019. As condições de risco, de valor de crédito mudam completamente. O que a gente vai fazer nessa iniciativa é reanalisar a Maria automaticamente. Porque senão a Maria ia ir com uma mesa manual, que demora 400 minutos para ser analisado. Pensa que a Maria quer o dinheiro dela, gente. Ela já passou por toda a esteira, ela mandou documentação. Então, é um assunto super estruturante, super alinhado com o nosso desafio. Ok, esse é o centro. Tá? Eu poderia chamar, então, do nosso must-have, que eu vou atrelar o KR, eu vou atrelar o objetivo, métrica, o que for, metas,
Só que também a vida não é feita, principalmente eu que trabalho como plataforma, ou seja, habilitando outros times, tem essa segunda parte em roxo, que são temas habilitadores, temas mais operacionais, que podem não ser estratégicos para mim, mas é super estratégico, por exemplo, para Kátia Abate. Falei certo? Kátia Abate. A Kátia Abate precisa que eu faça alguma coisa, alguma melhoria no meu motor de crédito, para que a área dela faça. Então, sim, a gente mapeia aqui também quais as áreas habilitadoras, quais as ações habilitadoras que a gente precisa fazer. Elas não são tão estratégicas para mim, mas são estratégicas para o time ao lado. E, por fim, a parte em amarelo são temas que eles não estão prontos o suficientes para serem atacados agora, mas eu sei que, vai entrar uma parceria aqui que eu preciso ficar de olho. Essa parceria vai impactar diretamente na nossa sprint ou no nosso quarter. Beleza? Então, a gente vai mapeando quais os assuntos que nós, designers, líderes de tecnologia, product managers, agilidade, precisamos acompanhar de perto. E em azulzinho, o nosso, que não vamos fazer, o won't have. Exatamente, tá lá no radar. Inclusive, é uma forma de eu acompanhar o meu dia a dia. Assim, gente, eu estou esquecendo alguma coisa, eu estou deixando alguma coisa passar. Beleza. E o azul é o won't have. Eu não vou fazer isso esse quarter. Então, eu sei, galera, que eu preciso ter o controle de alçadas da mesa de crédito. Mas nós já falamos que não vamos atacar agora. Beleza. Os principais assuntos que são mais operacionais e táticos, aí sim eu vou para a matriz de esforço e valor. Colocamos quantos foguetinhos tem, o quanto, se é uma história mais rápida, se é uma parte mais de esforço mais alto. Colocamos a nossa sequência do quarto, que eu vou tacar primeiro, que eu vou tacar segundo, que eu vou tacar terceiro. Não falei mês, por enquanto, não falei nada. Eu coloquei numa fila de priorização. Depois eu vou para as nossas... Aí é muito mais a parte de comunicação, tá? Se eu falar para a pessoa, aqui exemplo, eu preciso fazer a retirada das consultas do core utilizadas no Risk Analysis, a pessoa não vai entender nada. Então, o que a gente faz? Eu monto uma matriz de cada item que a gente priorizou, eu explico as vantagens, os benefícios, os indicadores de sucesso atrelado a ele e um exemplo, tal do use case que a gente falou na nossa aula passada. No final das contas, gente, a gente tem um deck de informações que qualquer pessoa que chegar para a gente compartilha esse link, gente, esse é o quarter de risk. Esse é o quarter de pricing, por exemplo. Isso é vivo. Porque se eu virar para o meu stakeholder e falar assim, galera, Cássio, você não fez aquilo. A gente estava no radar. O radar não é meu, o radar é nosso, é uma construção coletiva da área. Então, se não estava, realmente, eu não fiz, a gente nem tinha mapeado. Aí entra, né, gente, a questão de colocar todas as propostas, montar as métricas, um alinhamento de capacity, a construção, o alinhamento com a tribo. Com isso, a gente consegue tanto mensurar, tanto priorizar e deixar a parte de comunicação por trás disso tudo. E, de novo, vou voltar para o nosso board, desculpa, para a nossa apresentação, mas depois a gente pode falar mais desse board. Eu até queria apresentar uma coisa rápida para vocês. O que funcionou muito para a gente, aqui. Todo começo de quarter, para o time ficar mais engajado, e não só o time tech, mas todo mundo, a gente faz um kickoff. Uma apresentação rápida, descrevendo por que a gente está fazendo aquilo, qual é a dor, quais as iniciativas e qual é o nosso impacto. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui?
Porque eu falo, hein, galera? Percebeu que se me deixar, o tagarela aqui... Beleza? Combinado, Fernando. Então, voltando para cá. Então, nós montamos o nosso mapa, montamos a nossa árvore de oportunidade aglutinando todos os nossos itens, qualificamos os nossos esforços e a nossa matriz, montamos o nosso radar, montamos o nosso sequência. Ou seja, vou tentar traduzir em palavras o que nós fizemos. Coletamos temas de negócios e habilitadores de outros times, juntamos, qualificamos com dor, oportunidade, dinheiro, entendimento técnico. Aí depois a gente consegue montar o nosso should have, o nosso must have, o nosso now, next, later, e com isso alinhar com os stakeholders. Quantas vezes, gente, um assunto que estava... o próprio stakeholder já fala, Cássio, esse assunto aqui de parceria com o tal tá em amarelo ali, mas eu já te falo que antes do quarter, possivelmente isso vai virar um roxo. Tudo bem. Isso não é para ser estático, não é para imprimir e colocar numa moldura, né? Agilidade... O Bruno já falou muito isso para a gente, né, Bruno? A agilidade é a gente se adaptar aos novos contextos, às novas realidades. E mesmo no quarter, que às vezes é muito louco a vida, e tudo bem, né? E aqui um checklist, gente, só para garantir, a gente não precisa abordar tudo agora, mas é só para garantir que vocês ajudar a montar na nossa priorização. Qual o tamanho do problema, o que ele impacta, com que frequência aquilo acontece, quais evidências nos levaram a existir, a acreditar naquilo, que mal que ele causa. O que acontece se a gente não resolver eles? Aí a gente faz uma projeção de ganho, a gente tenta estimar a solução menor, mais simples e mais rápida, ver o que é blocker para as outras áreas. Aqui é mais aquele check para a gente ver se a gente passou por todos os nossos itens. E por último, a parte de comunicação, não menos importante. Deixe claro os objetivos de negócio e dores do usuário, envolva os times nas nossas expectativas. E antes da gente entrar aqui para o nosso intervalinho, o último item que eu quero compartilhar com vocês é que, no final das contas, na arte dessa priorização, o que a gente vai tentar fazer, sendo uma matriz que fala de risco e retorno, ou de custo e benefício, ou quantificar os valores, se é quanto de oportunidade de novos. No final das contas, existem N caminhos para a gente chegar no mesmo ponto que eu preciso, de alguma forma, normalizar, perdão. Trazer todo mundo para a mesma régua, todo mundo para o mesmo eixo, para eu conseguir comparar um bug a uma nova funcionalidade. Dou um exemplo. Potira. Falei certinho, Potira? Sim. Boa! Sim. Bonito nome, Potira. Obrigada. Então, a Potira, por exemplo, ela é coordenadora do suporte, do nosso atendimento ao cliente. E a Sabrina Alves, ela é de vendas, tá? E ela quer uma nova funcionalidade que vai vender muito mais. O que a gente faz? Tenta normalizar, colocar no mesmo eixo essas duas dores, de uma nova funcionalidade ou resolução de um bug. Eu sento com a Potira e falo assim, Potira, quantas vezes eles ligam para a gente ter que resolver manualmente esse erro? Ah, Cássio, ligam para o nosso time 10 vezes. Tá bom, 10 vezes por dia. 10 vezes por dia, vezes 20 dias por dia útil. Cada ligação, o nosso atendente demora 15 a 20 minutos para resolver aquele problema. Então, no final das contas, eu consigo... Potira, quanto nos custa
um minuto daquela nosso profissional atendendo aquele problema. Ah, Cássio, custa tanto. Ótimo, eu consegui quantificar através de problemas, através de esforço atrelado àquilo, um problema, mas assim, eu consigo ter o quanto eu economizaria, digamos assim, se eu resolvesse aquele problema. Por outro lado, a Sabrina vira para mim e fala, Cássio, eu estimo que se a gente tiver essa funcionalidade, eu vou aumentar em 5% as nossas vendas. Aí eu vou chamar a Sabrina, vou chamar a Potina e vou falar, gente, vocês percebem que a resolução deste bug, ele vai trazer mais retorno para a empresa se a gente estiver buscando crescimento, dinheiros, venda, vai trazer mais dinheiros para a gente aqui, a resolução de um bug, do que o incremento, a entrega de uma funcionalidade que não necessariamente, até uma projeção, talvez alcance. Aqui é só um exemplo, gente, para tentar trazer temas diferentes e a gente conseguir comparar negócios, tecnologia, experiência e conseguir priorizar tudo isso. Tem sentido para vocês? Alguma dúvida? Combinado. Então, agora são 8:01. 8:10 a gente volta, pode ser? Combinado. Então, mesmo quem for ficar, vamos... Aquilo que a gente falou, né? Levanta, se estica na cadeira, quem quiser precisar ir no banheiro, fique à vontade. E eu vou estar aqui, caso precise também tirar alguma dúvida, curiosidade. Estamos juntos, tá bom, gente? Até já, já. Cara, inveja desse teu Miro aí, hein? Então, nossa, gente. O que é meu é gente. seu, Sabrina. Vamos Pelo amor de compartilhar esse Deus. Miro. Fico até com vergonha, gente. O meu tem um mero backlog, uma mera jornada desenhadinha tão humilde, com umas carinhas assim, só de sensações do cliente. Cara, que inveja desse Miro, meu Deus. E foi puro, olha, foi pura construção no amor e na dor, viu? Porque eu cheguei há 6 meses, acreditas, tá? E eu não entendia nada de crédito. Nada, nada, nada. Eu tinha vindo do iFood, assim, sabe? Eu entendia de promoção de restaurante. E chegava uma galera... É muito ruim usar um Excel ao invés de um Miro. Até antes de continuar, só vou responder essa pergunta da Potira. Potira, e eu vou ser muito sincero, o que eu gosto do Miro é que ele quebra a quarta parede. Tipo assim, sabe, ele não tem... É mais fácil para você ir construindo as coisas e vira um grande mapa mental. Tá uma coisa do lado da outra. Então, às vezes, eu até começo no Excel, no PowerPoint, mas eu copio e coloco para lá. Copio... gente, deixa eu até parar de compartilhar aqui para a gente continuar. Gente, meu Miro tá todo bom. Por via das dúvidas, eu não vou parar de compartilhar, porque os meus botões estão sumindo todos aqui. Então, é melhor não mexer com quem tá quieto. Mas, então, eu acho o Excel mais fechado e menos colaborativo. Com o Miro, você consegue tornar aquilo mais visível, mais visual para o mapa de pensamento, digamos assim. Mas, de novo, eu começo no Miro e depois foi a... Cadê? Camila, né? Camila que estava falando. Não, desculpa, Sabrina. Depois, Sabrina, eu vou para um PowerPoint tradicional, porque no final das contas, o stakeholder mais tradicional quer receber um PowerPoint... Eu sempre faço a apresentação final no PowerPoint também, mas eu também utilizo o Excel, eu também utilizo o Word, porque assim, por exemplo, quando eu começo com as entrevistas, né, com as áreas e tudo mais, eu faço normalmente num Word simples ali, anoto algumas perguntas que já estão pré-definidas, desenhadas na minha mente, às vezes ao longo daquela conversa, né, não vamos nem falar entrevista, surgem outras perguntas, e aí eu vou anotando tudo ali.
Aí, a partir dali, às vezes me surgem dúvidas de outras áreas, que aí eu vou lá, anotando lá no meu backlogzinho do Miro, e aí fica, é o que você falou, fica muito mais visual. E todo dia eu entro, olho no Miro, meu backlog, e a partir dali eu vou puxando meus ticketzinhos e vou trabalhando. É muito visual, muito bom. Só que, cara, aquela tua visão ali nossa, maravilhoso, né? Porque tem tudo aí, né? Você conseguiu colocar tudo aí. Isso! Esse é o ponto, sabe? Porque como tá no remoto, eu tiro print da caramba toda, para não falar palavrão. Eu tiro print de tudo porque, exemplo, estou numa reunião falando sobre reanálise automática. Estou mapeando, opa, aqui. Olha, estou mapeando aqui. Ah, gente, mas qual é o fluxo mesmo? Tá bom, galera. O fluxo da nossa esteira é esse aqui, ó. A gente começa com tal coisa, vai e passa para tal coisa. Que eu consigo navegar. E como eu estava te falando, Sabrina, tudo começou porque eu tinha que... Era tanta gente pedindo tanta coisa, tanta funcionalidade, que eu estava completamente perdido, porque eu não entendia nada. Então, eu fui um grande repórter lá no começo, mapeando e deixando claro. Uma coisa eu combinei com o meu stakeholder, que é, tá bom, eu vou mapear tudo. Eu tenho certeza que eu não vou fazer 1/3 do que está aí, mas a gente vai mapear e vai alimentando isso que faz sentido ou não. E aí, a cada trimestre, a cada X tempo, a gente vai tirando coisas também que não faz mais sentido. É muito bom. Hoje, por exemplo, teve uma pessoa que fez uma imersão na área, né? E aí hoje eu estou em home office, justo hoje, fica até mais complicado. Ela estava no presencial e eu não. Então, eu tive que ficar abrindo várias coisas para mostrar mais ou menos como que a gente começa as investigações e tudo mais, né? Perfeito. E aí, no final, eu estava lá no Miro mostrando lá o mapeamento da jornada, mas fica meio que quebrado, né? Se você coloca tudo no lugar, o teu tá muito mais prático, é um facilitador. É isso, Sá. E o que mudou a minha vida foi que, assim, o povo começou a reclamar, ai, Cássio, mas é muito grande. Eu falei, tá bom, ó, eu venho aqui na forma, e aí eu comecei a compartilhar com o time copy link. Que daí, ao compartilhar esse link, vai direto para cá, sabe assim? O Figma trabalha igual. Oi, perdão? O Figma, ele trabalha igual. Ele vai direto no quadro que você está mexendo. Só que o Miro é melhor porque o Figma ele é muito pesado e não vai rodar bem em computadores. É isso. Que muitas empresas. O Figma para mim já é pós-graduação, assim. Ainda não cheguei lá, mano, mas é um ótimo exemplo para quem conhece. Eu acho acho o Miro mais basicão, assim. Eu sei que não é básico, mas ele já ajuda. É que agora... Perdão, Rei. É que eu ia falar que agora tem o Figma Gen, né? Que ele é um Miro. Ele é um Miro. Praticamente um Miro, com outro design e tal, só que ele ainda, mesmo assim, ele é pesado. Ele não é tão leve quanto esse. Tanto que eu fiz todo o meu onboarding de pesquisa. Isso que você fez, eu tenho num Figma Gen, que é o meu onboarding. Todas as telas que eu visitei, que eu passei, eu vou salvando, vou colocando lá. Glossário, vocabulário, cada empresa tem a sua. Então, você consegue também colocar junto. Eu super gosto desse modelo. Olha isso, que interessante. No meu onboarding, eu fui tirando print feito loucamente, assim, sabe? Prints de cultura da empresa, que daí, gente, 2 meses depois, eu já começava a falar, não, porque com isso a gente consegue viabilizar novas conquistas, se multiplicando o potencial de bens, porque o material estava lá e não necessariamente eu tinha gravado e tudo mais. Pegar material de RI, viu? Eu tô te interrompendo, desculpa. Não, mano, imagina, velho, tamo junto. Antes, então, da gente começar, eu vou responder, então, algumas perguntas que eu recebi aqui. Qual o índice de interferência na priorização definida para sprint? Beleza. Quanto mais caótico estivermos, mais complexo fica a definição da nossa sprint. O que eu tento fazer, Bruno, até queria também escutar de você, quando começa a gente não começa a ser muito caótico,
pelo menos eu tento combinar trocas de história, de tamanhos iguais e parecidos e coisas que a gente ainda não começou a desenvolver. No começo, o meu nível de interferência foi altíssimo, mas aí mostrava que nós, enquanto time, não só o PM, tá? Estávamos se comunicando muito mal. Porque se eles não sabiam que eu ia atacar primeiro, segundo, terceiro, que é o nosso sequencer lá, quer dizer que tinha um problema muito grande. Faz sentido, Brunão? Sim, muito, porque vai muito de demonstrar, né, que essa interferência não é sadio e tal, e a comunicação que você colocou é essencial, né? Então, ou se essa comunicação não acontece a priori, assim, antes de começar, né, é demonstrar que as interferências não resultam em bons resultados. Que a gente não vai entregar Isso nada, tende, né? Nem que a gente começou e nem que a gente... Porque aí a gente começa a ter muitas iniciativas, que eu falo do time, né? Muitas iniciativas e poucas terminativas, né? A gente começa muita coisa e é difícil terminar, porque sempre tem interferências que não deixam a gente concluir o que a gente começou. Por isso que a agilidade fala que a gente tem que começar a nossa daily de cá para cá, né? Do board. Isso, priorizando o final, da direita para a esquerda. Perfeito. Outra pergunta é: sofrem alguma interferência de outras áreas e funcionalidades do produto? Bruno, muito, gente. Por isso que eu tento montar muito claramente esse meu mapa no roxo, porque eu sou habilitador para muitas outras áreas, então eu preciso deixar muito claro para eles o que eles precisam de mim. E quando vai ser? Um ótimo exemplo foi, acho que há um mês atrás, a implementação de um novo, uma nova forma de avaliação de score. Eu não me comuniquei bem com o time, eu priorizei na sprint, a gente entregou, só que aquela funcionalidade ficou na parede lá, ficou no estoque quase 3 semanas, porque eu segui certinho o prazo, mas a área em si que ia receber o valor não estava preparada para isso. Então, como a gente se comunicou mal, eu priorizei algo que ficou parado quase 3 semanas. Após a entrega, existe análise de se de fato o ganho ou ROI foi atingido? Uma equipe separada dentro da squad ou da própria squad? Beleza. Dados, tá? Isso é uma construção constante. Aqui vai estar bonitinho, mas ninguém, suei sangue para chegar aonde chegamos, construindo, mas a ideia é, logo no começo do nosso quarto, no nosso kickoff, a gente já sabe aqui quais são as métricas que a gente vai acompanhar. Aqui. Qual é o impacto? Aqui. Eu já sei que eu vou olhar, por exemplo, a questão de quantidade de propostas. Eu já deixo claro que eu vou melhorar a escalabilidade do processo, a redução do lead time e aumento da conversão. Então, constantemente, após a entrega, eu apresento numa quinzenal que a gente tem para os times, mostrando qual pós-entrega foi o ganho nesses 3 índices. Porque enquanto o time está desenvolvendo, está codando, eu, junto com o nosso time de data, construímos os nossos dashboards, as nossas queries, as coisas que precisam fazer para acompanhar. Na Acreditas, a gente, e muito parecido com o iFood, a gente tinha um data product para cada tribo. Exemplo, a minha tribo tem 4 squads e tem só um data. Então, também a gente tem que priorizar o que a gente vai atacar, como vai atacar e quando vai atacar. As perguntas foram respondidas, gente? Boa. Bora lá, então. Gente, por curiosidade, alguém conseguiu acessar a aula gravada, as aulas gravadas da semana passada e aí das outras semanas? Então, Reiner, exatamente isso que eu ia perguntar. Se alguém sabia, aqui entre nós, aonde acessava esse material gravado. Alguém já acessou, por acaso? Alguma?
Eu já acessei no Drive. Maria, tem como você compartilhar o link com a gente depois, aqui do Drive? Tenho, vou achar aqui. Eu não sei se Vai. estão todas, mas algumas atrás eu cheguei a acessar e estava tudo lá no Drive. Eu vou ver aqui enquanto a gente está e coloco o link. Combinadíssimo, muito obrigado. E daí a gente também levanta com o time se caso alguma coisa estiver faltando. Beleza, gente. Então, e sim, também tem as apresentações lá. Tanto assim, a gente manda tanto as apresentações quanto os vídeos. Mas beleza, bora lá. Senão eu já vou atrasar mais. Beleza, priorizamos, bonitão, com várias metodologias, blá, blá, blá. Aí a gente constrói o nosso roadmap, que é uma espécie de mapa, uma ferramenta visual, para ajudar a não acontecer o que está acontecendo nessa figura clássica ao lado, que é uma matriz de alinhamento e autonomia. Quando o time possui muita autonomia, por exemplo, nada de alinhamento, fala, cara, eu espero que o time de risco esteja se preparando para o Open Bank. Eu não sei. A gente não se alinhou. Mas, se o time possui alta autonomia e alto alinhamento, fala, gente, time de risco, a gente precisa se preparar para o Open Bank. Tá bom. Todo mundo do time foca os seus olhares e esforços para o mesmo lugar. E, galera, alguém aqui veio de projeto? Por favor, levantem a mão quem veio de projeto. A Maria veio. Quem mais? O Rei veio. A Marcela. Porque nada mais é que a gente fala de roadmap da área de produtos, mas isso já existe já desde a engenharia industrial há muito tempo atrás. Que lá em 1987 a Motorola fazia o roadmap dela de o que nós vamos entregar nos nossos próximos 10 anos. Por quê? Se eu tivesse que traduzir o que é um roadmap, obrigado, Maria. É uma visão ampliada do nosso futuro. Se a gente tivesse um olhar de Tandera, além do alcance. Rei, você está com uma dúvida ou você esqueceu a mão em pé? Boa, mano. Ela não abaixa sozinha. Qualquer coisa me interrompe. Então, aqui, gente, a gente pode deixar para o nosso final, tá? Aqui tem um vídeo de uns 3 minutinhos, aqui 4 minutos, que ele explica os pontos bons, as vantagens de se construir um roadmap. Depois a gente vê com mais calma, tal. Vai estar aqui compartilhado com vocês, ou até se der mais tempo a gente compartilha e discute. Mas, basicamente, o que ele fala é que o roadmap é um processo que organiza aonde estamos e aonde nós queremos chegar. O roadmap ele precisa ser colaborativo e evolutivo, ele precisa antecipar, ele precisa ver quais são os ganhos e desafios que a gente tem à frente, até que tem aquela pergunta, né? Os nossos roadmaps, eles se interligam, porque uma área constrói parte da solução, a outra parte da solução. Por isso que a gente precisa mapear as nossas dependências, ou seja, de quem a gente depende e de quem a gente vai liberar, ou seja, as nossas dependências e os nossos liberadores. Ele precisa ser flexível e escalável, ele precisa ter a troca eficiente, ele precisa ser responsivo, porque no final das contas ele é uma ferramenta de comunicação. Eu só queria fazer uma aspas agora para a gente entender um pouco. Eu coloquei o será no responsivo, eficiente, flexível, só para levantar um ponto com vocês, é que a gente precisa entender o quanto aquilo é um contrato ou aquilo é um roadmap. Por quê? Se aquilo for um contrato, não necessariamente ele é flexível. Exemplo, na construção, uma linha de produção de um avião, onde constam mais de 60 fornecedores para cada peça, é uma área, assim, é um ponto diferente do mundo. A gente tem que estar muito claro. Outro exemplo,
a galera que desenvolve produtos para carro, a Volkswagen, eles estão 5 anos, 4 anos à frente. Por quê? Eles estão testando coisas e aprendendo coisas agora, porque se for para frente, se for validado, aquilo vai entrar para criar peça, aquilo vai entrar para jurisdição, aquilo vai entrar para teste de segurança. A gente precisa entender o quanto realmente é flexível e o quanto a gente pode ser responsivo. Porque, de novo, se alguma coisa muda muito bruscamente no nosso mercado, o nosso now, next, later pode ser impactado. O nosso must have, should have pode ser impactado. Então, o que eu comento de quando a gente deveria construir roadmap? Sempre que estivermos em um cenário minimamente previsível, como eu estou hoje. Eu não consigo construir o meu later, mas eu consigo construir o meu next. Então, eu faço um roadmap, essa visão do nosso quarter e do nosso próximo quarter. E se mudar, sempre, toda hora, a gente adota uma outra forma que consiga se adaptar mais a essa realidade mais caótica. Lembra do exemplo dos jet skis que eu usei na nossa aula passada, que o iFood montou times multifuncionais, que ele tinha 0 roadmap, que a cada 15 dias, a cada 7 dias, ele compartilhava informações com um grupo pequeno de lideranças e ia calibrando ali, a cada 15 dias, os próximos passos. Então, qual o melhor formato? Aí, gente, eu vou abrir só algumas fotos aqui com vocês. Para mim, o melhor formato é o formato feito. Pré-pandemia, eu gostava muito de papel mesmo. Eu ia lá, montava meus post-its e grudava na parede do time para a gente entender o que no VPS, o que no Pro, o que a gente iria atacar em cada uma das coisas, no Q4, no Q1, no Q2. Mas também pode ser, no iFood, como, por exemplo, a gente utilizava, a gente separar não por produto, mas sim por assuntos, como evolução de produto, expansão de tecnologia, o combate contra esse churn, e a gente distribuía isso em meses, não necessariamente em quarters. Outra visão que aí o Bruno sabe muito melhor do que eu, é que no nosso próprio Gira, se a gente construir os nossos épicos e atrelar as histórias ao épicos de forma direitinha, a gente tem a funcionalidade chamada roteiro, que mostra essa visão da construção do que eu vou atacar, próximos passos. Então, eu também consigo gerar uma visão pelo nosso Gira, a construção de um roadmap. Nossa, que visão maravilhosa, porque na minha squad é um caos, assim, nem sabia que existia esse desenho no Gira. Vale a pena só dar uma olhada, né, Bruno, a versão do Gira que você está usando, porque minha amiga, eu já levei cada rasteira do Gira aqui, se for a versão Pro Master, Bruno, me desculpa. Se for a versão do Gira Cloud, né, que não é hospedado dentro da empresa, funciona tranquilo. Daí só precisa estar linkado a um único projeto. Se tiver mais de um projeto dentro do mesmo board, realmente essa funcionalidade não aparece. Mas, no geral... Então é isso. Então é isso. Beleza. Mas é só uma configuração de board, é simples. É uma configuração simples. Mas, falando em board, gente, a vida ela é complexa. Então, vamos passar um pouco para o Bruno, para ele compartilhar hoje um pouco como que... Aí, foi. Como que hoje um case que eu sempre esqueço, não é no ou na Gympass? É na empresa. Não, é no Gympass. Então, no Gympass, como que eles organizam tudo isso, né, Bruno? Sim, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Screen 2, tá certo. Você estava afirmando não tem todas? Ou você está perguntando não tem todas?
Rogério. Afirmando. Ah, boa! Combinado, amigo. Obrigado. Eu já levei cada rasteira, meu amigo. Pô, vamos lá, então. Então, aqui o Cássio apresentou bastante, né, de priorização, da criação da ideia. Eu vou para esse case aqui, mais para um lado operacional, né, do dia a dia do time, como que a gente operacionaliza algumas questões, e para um olhar mais para o lado da agilidade. Então, uma pergunta que a gente se fez no começo, quando eu cheguei lá com outros agilistas, é como que a gente entende agilidade dentro do Gympass, né? Então, a gente veio de uma escola de consultoria, né? E em alguns lugares que a gente passou, não sempre, né? Mas em vários lugares que a gente passou, sempre o requisito foi, tipo, temos que fazer a melhor agilidade possível. Então, fazer a daily perfeita, os ritos perfeitos. Então, aqui no Gympass, a gente veio com uma ideia de não fazer agilidade. Então, a gente não faz agilidade, a gente usa a agilidade a nosso favor para entregar produto digital, né? Então, vai muito de encontro com o que o Cássio colocou tudo ali, né? A gente tem um problema para ser atacado, tem várias questões né, no nosso ambiente complexo. Então, a nossa ideia é usar a agilidade para facilitar a entrega desses problemas que a gente tem nas mãos. Então, a gente colocou aqui essa questão de ser agilidade como estilo de vida, como a gente utiliza o nosso dia a dia, como a gente executa as coisas para atingir esses objetivos. E para que ter isso, né? Então, acho que falei bastante na teoria da aula passada, né? E a gente sintetizou aqui nesses 3 pilares aqui, né? De identificar o problema e ter soluções que entrega isso com frequência. Então, aquele feedback contínuo que eu falei bastante. Buscar eficácia e eficiência. Então, aquele lance de terminar o que a gente começa, gerir o fluxo de uma maneira sustentável, que é esse último ponto aqui também, né? Com transparência e engajamento. O Cássio comentou, comunicação importantíssima, como que a gente se comunica, e a gente acredita que da agilidade e como que está andando as nossas iniciativas, como isso é demonstrado, facilita nessa comunicação. E como que a gente vê isso, né? Como que a história é contada, né? Assim, de como que a gente pode deixar isso claro e transparente, né? Vindo desde os OKRs, que é a maneira que a gente utiliza, né? OKRs para organizar e comunicar os objetivos da empresa, e aí isso vai descendo, né? Para a tribo, para as squads. Uma visão sistêmica, que eu vou entrar mais em detalhes do que é essa visão sistêmica, e as métricas que a gente faz para acompanhar. E as métricas aqui mais relacionado a essa questão comitê da agilidade, do fluxo, de como que a gente está operacionalizando os times. Então, na visão sistêmica, tem esse carinha aí, o Klaus Leopold, acho que ele é austríaco, se não me engano, que ele trouxe essa ideia do flight level, né? Que é analogia mesmo com a aviação, que num nível mais acima, a gente está numa visão mais... Você consegue ter uma visão, não de todos os detalhes, mas uma visão mais estratégica. E aí, quando você vai para o nível 2, você consegue ver um pouco melhor, né? Que é a coordenação. Aqui nessa analogia, você consegue ver os fluxos das ruas melhor. E o Flight Level 1, que aí você vê bem mais detalhes. E aí, usando a ideia aqui dessas fotos, né? Qual semáforo está funcionando corretamente, eles estão sincronizados. Então, você vê bem mais no detalhe. E como que a gente traduz isso para a nossa realidade de produto. Então, no Flight Level 3, os nossos OKRs, então os objetivos da tribo com seus gradings, isso cai para hipóteses, o Cássio falou de hipóteses na aula passada. Então, as hipóteses a gente trabalha aqui como sendo os épicos na nossa esteira.
que tem muita divisão do upstream e downstream. Eu vou entrar mais em detalhes nisso no próximo slide. E o Flat Level 1, que é o nosso board de dia a dia. Nosso board que a gente tem para times com o Scrum, o Kanban, né? É o board que a gente pega esses épicos e distribui as histórias que compõem esses épicos, os bugs, o que a gente precisa, de fato, realizar. Então, é assim que a gente vê essas questões do Flight Level. Então, isso dá uma dimensão até de quais serão as pessoas que a gente vai comunicar a cada nível, em que momento essa comunicação será feita. Então, essa divisão do Flight Level facilita bastante essas decisões. Bruno, pode voltar, amigo, por favor? Sim. Eu acho esse slide, gente, um sonho, assim, sabe, Bruno? Porque acho tão interessante a forma que a gente consegue linkar o épico do nosso board, as histórias que estão atreladas àqueles épicos, desde que ele nasceu no nosso upstream, que é aquela parte de discovery, blá, 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 e depois a gente entra para o downstream, a parte de delivery. Eu imagino que a gente estava conversando, né, em relação ao Miro, I have a dream, sabe aquela história de a gente ter um Miro que o universo, na verdade, ele contemple esses caminhos, essas passagens. Um dia, quem sabe? Sim. E aqui é legal, tipo, porque ele mostra, né, principalmente no Flat Level 1 e 2 aqui, né? No 2, que a gente está falando das iniciativas, é toda a jornada, né? Toda a jornada, desde ali da concepção e todo o trabalho, o Cássio comentou agora nos slides anteriores. A gente está definindo o mapa, está verificando viabilidade, que fase que isso está, né? A gente fala, isso está no upstream, que é a concepção da ideia, e no momento de discovery ou de definição daquela ideia. Então, a gente sabe que ainda falta algumas fases para chegar no delivery, de fato, para o time desenvolver, né? Então, passou por dentro dessa fase, está refinado, está priorizado, ele pode entrar aqui para a próxima coisa que a gente vai fazer, que é o nosso next aqui. Então, essa vai ser a próxima iniciativa que a gente vai tacar e até chegar no delivery, na fase de delivery, onde é distribuído para os times e onde a gente vai, de fato, começar a realizar aquela iniciativa. E aqui é uma ideia que a gente colocou, né, de uma vez que terminou o delivery, passa para o alpha, beta, e aí está em go live. Então, isso aqui essa é uma representação, né, de um fluxo, né, do início ao fim dele. E eu vou mostrar aqui como que está o fluxo atual. Ele não está com essas fases alfa beta, mas é o que a gente evoluiu para o que a gente está utilizando nesse momento. E descendo, por exemplo, do delivery, descendo para o Flight Level 1, aí tem backlog, refinamento técnico, né, pronto para desenvolvimento, em desenvolvimento e até o Done. Também ele tem o seu próprio ciclo de vida próprio, assim, né? De desenvolvimento. O ciclo de desenvolvimento ele segue umas outras fases, outros estadiamentos. Então, o Flight Level 3, que eu comentei, de OKR, né? Então, ele traz uma visão estratégica com objetivos de negócio, objetivos próximos, assim, né? Teve a pandemia, a gente sabe que isso teve vários... O Cássio comentou do iFood, né, Cássio? Que triplicou. Temos que... então, a estratégia vem de um nível bem mais acima, né? De uma gestão estratégica de empresa mesmo, de como que a gente vai seguir. Então, essa é o Flight Level 3. E o 2, que é a coordenação de como que a gente gerencia essas iniciativas. Esse desenho aqui é mais detalhado, né? Tem a fase de upstream, que ele é uma fase onde a gente está criando as opções, todas aquelas discussões, comunicações, alinhamentos. E aqui é onde a gente gasta tempo e grana adquirindo e criando essas opções. E aí essa palavra opções é opções de criação, né? Então é onde a gente cria essas opções para o time que está ali no downstream se comprometer com esse trabalho, e aí é onde a gente gasta tempo e dinheiro convertendo essas opções, que é tangibilizando as ideias em entregáveis de fato. Então,
aqui essa representação. Hoje, como que a gente está utilizando isso? Deixa eu dar um share aqui. A gente tem um board, né? E a gente foi, com os kaizens, com as melhorias, a gente foi enxugando ele para deixar ele mais direto. Esse aqui é um time que eu estou atuando mais atualmente. Então, a gente tem aqui, né, uma coluna de ideias, itens priorizados, a concepção disso, que é aí toda a questão de comunicação, alinhamentos com stakeholders, criação junto com a equipe de design. Product Review, que a gente faz essa revisão com a área de TI, uma revisão mais final, né, depois da ideia concebida, pronto para a fase de delivery e em delivery. Depois dessa fase de delivery, a gente tem uma fase de measuring, né, de medir isso a nível de negócio. Então, colocamos, aqui a gente está trabalhando com uma nova página, nova homepage do Gympass. Então, uma vez que a gente termina ela, vamos medir ela para ver quais são os resultados. Ela está convertendo como a gente imaginou que converteria na nossa hipótese inicial. Então, ela fica nessa fase de medição. E tem outros times que trabalham muito com testes, né? Com teste AB, com coisas de melhorias. Então, tem uma outra coluna aqui, que é o Measure, e tem outra coluna que é Discarded. Então, tipo, a gente mediu e ela não performou como a gente imaginava na nossa hipótese. Então, a gente descarta aquela iniciativa. E outras que se sobrepõem, que trazem os resultados esperados, elas são as vencedoras, assim. Então, isso fica bem clara nesse board também. E aqui, como a gente falou na semana passada, né, um exemplo aqui de como é estruturado um épico, né? Então, aqui a gente coloca qual é o OKR que está atrelado, qual é o objetivo, qual que é o result, um documento com mais detalhes se precisar, o contexto, os requisitos e todas as histórias e tarefas para concluir esse épico. Né? Então, esse aqui é o Flat Level 2 que a gente utiliza para coordenar as nossas iniciativas e nossos épicos, que são itens maiores na nossa entrega. E o que eu acho interessante, gente, também é esse cuidado com as histórias, que inclusive a gente descartou, porque eu gosto muito daquela frase lá do Cazuza, que a gente vive um museu de grandes novidades, né? É tudo cíclico na vida. A gente mudou para o sistema A, então temos que mudar para o B. A gente mudou para o B, precisamos mudar, agora precisamos voltar para o A. Então, ter este controle ou acesso às informações do passado ajuda muito a gente a falar, gente, de novo, sério mesmo, olha, a gente já tinha que ter aprendido. Olha essa história aqui, ó, aconteceu XYZ coisas, né? O histórico, né, Cássio? É importante ter isso, né? Ter esse vazamento histórico até do que a gente entregou, e às vezes nem é tão longe, né? Às vezes isso volta, passou um quarto, o assunto pode voltar mesmo, e é importante ter todo esse rastreamento aqui, o tracking, né? Esse tracking é super importante. E aqui do Flat Level 1, né, da nossa operação, como eu comentei, ele segue um fluxo próprio, né? Que aí cada time, a gente aqui, como a gente falou, a gente não quer pasteurizar, eu falo bastante isso, né? Tipo, de pasteurizar, todos os times têm que seguir igual. A gente tem uma linha de recomendação, mas cada time, por exemplo, qualquer questão de agilidade, cada time segue a sua própria realidade, né? Então, a definição das colunas, quando realizar os refinamentos, cada time realiza isso da maneira que cabe melhor para cada um. Então, a gente tem aqui esse flat level de operação, né, onde a gente vê as questões de filas, gargalos, verificar desperdícios, isso no nosso dia a dia, dentro das sprints ou do fluxo contínuo. Então, aqui, nesse time de Martech, né, que eu mostrei para vocês a coordenação do épico, e a gente dividiu, é um time maior, ele é um pouco mais
robusto, assim, né, por assim dizer. Então a gente dividiu, por isso que tem bastante épicos até andando em paralelo aqui, né? São cinco itens andando em paralelo. E a gente, no nosso board do dia a dia, a gente dividiu isso por essas raias aqui, né? Então a gente consegue ver por cada épico como que estão andando os itens e ajuda até na comunicação, na conversa com os times e para ajudar na priorização e tudo mais. Então, aqui segue as coluninhas, né? A gente deixa... Aqui nesse time, a gente está utilizando o Kanban como método. Então, a gente sempre deixa itens aqui no to-do, que é itens comprometidos para o time. E aqui já passou por refinamentos, por conversas com todo mundo. Então, são itens que já estão comprometidos para a gente puxar assim que tiver capacidade. E Ready for Dev, itens preparados para a gente se comprometer num próximo ciclo. Então, toda segunda-feira a gente conversa para reabastecer essa coluna de to-do aqui. Então, hoje, terça, né? Então, ontem teve uma conversa para a gente reabastecer essa coluna, segunda que vem. E quando essa coluna Ready for Dev está vazia, é o momento da gente fazer um refinamento. Então, a gente faz um refinamento meio que sob demanda. Não tem uma agenda fixa de refinamentos. Tá? Então, se a gente pegou algumas coisas mais parrudas para trabalhar e essa semana não conseguimos evoluir muito, não tem por que fazer um refinamento agora, a gente ficar criando estoque desnecessário. Porque aí, no momento que a gente for pegar para realizar, talvez eu vou precisar discutir de novo, é um desperdício. Então, a linha de verificar e evitar desperdícios é nessa gestão do board que a gente vai verificando essas questões. E aí é o que o Cássio falou, né? Nas deles, sempre olhando da esquerda para a direita, vendo os itens que estão mais perto do Doni para verificar o que falta para a gente, então, colocar isso no ar. Tem algum impedimento para a gente seguir? Antes de puxar alguma coisa, vamos ajudar o colega, vamos ajudar o coleguinha. A gente fala, né? Vamos ajudar o coleguinha numa outra atividade que de repente está mais complicada, ou enfim, é melhor parear itens, ter 2, 3 pessoas fazendo um item só do que encher o quadro só para demonstrar que tá fazendo coisas, né? Então... Gente, até Bruno, desculpa te interromper. Sim. Alguém trabalha nesse formato? Tem alguma dúvida? Aproveitando que o board está aí aberto, está aí para gente. Alguém tem outras boas práticas que gostaria de compartilhar com a gente, sei lá? Ou é novidade mesmo, tipo essa organização? Passar o Bruno para organizar, entendeu? Inveja do que ele fez aí. Maria, fiquei sabendo que a contratação do Bruno também está... Parece que tem uma galera, né, mudando de time agora, tudo mais, operações de milhões, entendeu? Grandes negociatas, patrocinadores envolvidos. É complexo, mano. Muito maneiro. O Gira vem de tantos gestores diferentes que ele é muito difícil de organizar agora. Assim, eu não consigo viver sem o Gira, mas ao mesmo tempo ele hoje é muito complexo para mim, porque passou por muitas mãos. Muito difícil. Sim. Aí quase joga no lixo e faz tudo zero. E é uma coisa, isso que eu comentei, né? Que a gente aqui não tenta fazer agilidade como uma religião, que eu já vi isso em alguns lugares, porque cada time executa de uma maneira própria, né? Porque juntou 2 pessoas ou mais, juntou mais de 2 pessoas, cada grupo desse é uma cultura muito diferente. Então, é importante ter essa questão da adaptação muito forte, assim, né? Então, a gente deixa isso bem, bem livre, assim, para cada time executar. Se eu abrir outro board aqui, vai estar totalmente diferente, né? Deixa eu ver aqui. Vamos arriscar aqui, né? Aí, já são outros... Aí, Maria, não basta um, ele quer jogar na nossa cara 2, entendeu? É isso, ele quer... Já são outros tipos de coluna, né? São outro tipo de coluna, outro tipo de card, que eles já utilizam mais subtask para monitorar, né?
Então, tem uns filtros. Então, por exemplo, eu não quero olhar todas as subtasks, eu quero olhar só as tasks, é um nível mais acima. Aqui, porque é outro projeto. Então, também tem 2 projetos, ó, XPLR, aqui está main, aqui é UEG. Então, esse time aqui se encontrou para organizar esse board dessa maneira. Não tem swilane, tá vendo? Não tem as raias, né? Para separar, porque não houve necessidade. Então, não é uma coisa impositiva. Voltando. Então, esse cara aqui, né, é o board de delivery, que é o nosso flat level 1, que a gente gerencia o nosso dia a dia junto com o time. E métricas. E aí, como que a gente faz, o que a gente utiliza de métricas para... Só olhando o board já é muito rico, né? Mas as métricas, elas nos auxiliam em outros insights, em outras questões. Então, aqui tem alguns que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Que é o de bugs. Então, a gente monitora... Deixa eu já mostrar aqui direto no live aqui, antes já fechar esses caras. Aqui, né? Então, a gente tem uns bugs que a gente está monitorando na nossa tribo. Então, aqui mostra uma totalidade de bugs. Então, isso aqui já é dentro do Gira mesmo, um dashboard configurado, né? Para a gente ver. A gente é uma focus area, que a gente fala, né? Que é uma área grande de end user, e tem 2 tribos, uma tribo de growth e uma tribo de experiência de usuário. Então, aqui numa visão geral da focus area, dividido por tribo, daqui do lado, né? Então, essa primeira coluna aqui são geral de bugs, e aqui só bugs de segurança. Tem uma equipe de segurança que vai levantando os bugs para a gente. E como a gente é uma focus area de end user, tem muita coisa para a gente de segurança. Então, aqui tem uma visão por prioridade, né? A gente vê quantos bugs estão em análise, quantos o time já pegou para executar, quais são os status de cada um, quantos estão em progresso, quantos estão prontos para desenvolvimento, quantos já estão lá nas fases finais, nos ambientes de DevInt, né? De integração de desenvolvimento e staging, por prioridade. Falei, Cássio. Dúvida. Assim, acho que você já respondeu, porque do lado tem... Vocês classificam os bugs em cima de P1, P2, P3, tipo prioridade 1, prioridade 2 e 3, 5, sei lá? É aqui, essa prioridade aqui do highest, high, medium, esse aqui vai de acordo com o impacto, que, por exemplo, número de usuários ou rotas críticas dentro do sistema, e aí é classificado o bug dessa maneira. Tem um time de Service Desk que classifica isso antes de chegar para o nosso time de desenvolvimento. Perfeito. E por squad, né? Então, a gente tem as squads aqui, tem esses 44 bugs, e como que está a divisão, para quantos bugs está para cada squad. Então, isso facilita na comunicação, saber qual squad está muito sobrecarregada ou não, né? E aqui do lado são os bugs de segurança, né? Também dividido por squad, status. Então, assim, né? Esse é um dashboard para facilitar essa visão. É uma foto hoje, né? Dia 10 de agosto, como que tá os bugs. E aí sempre surgia a questão assim, tá, mas a gente está melhorando ou está piorando? Né? Esses 44 é ruim ou bom? Como que estava há um tempo atrás? E aí não tem jeito, o Gira por si só não responde isso, e aí a gente tem uma planilha, né? Então a gente jogou isso aqui numa planilha. Ele tem um dataset que ele puxa direto do Gira aqui, tá vendo? Ele tem um plugin que ele puxa do Gira, faz uma consulta lá do Gira, ele cria uma tabela para a gente. Aí eu faço uns tratamentos aqui com tabelas dinâmicas e ele traz aqui os gráficos. Então, aqui ele mostra uma linha do tempo semanal. Então, semana a semana, como que está essa evolução dos bugs, está chegando, tá, o nosso inventário, né, está aumentando, diminuindo. Então, aqui nós tivemos uma força-tarefa que a gente diminuiu pela metade os bugs e agora estamos controlando ele um pouco. Então, aqui a gente vê, né, só em relação a bugs aqui. O throughput, quantos itens estão indo para a Doni, quantos estão sendo encerrados e quantos estão sendo cancelados.
que a gente tem essa classificação para finalizar um bug, porque antes a gente só tinha done e cancelado, né? E aí os cancelados surgiam assim, pô, mas por que você cancelou meu bug e tal? E a gente inserimos essa nova classificação de closed, que é encerramos o assunto. Então, às vezes, não era um bug, então a gente cancelava, né? Então, agora a gente encerra o assunto, explica por que isso não é um bug e encerra esse assunto. Às vezes ele está um bug duplicado, então a gente encerra alguns que estão duplicados também. Então, ele tem essa classificação dos itens que a gente fecha, né, de bugs. Quantos que estão chegando por semana? Então, sei lá, semana passada chegaram 7. Então, toda segunda-feira a gente dá uma olhada, quais são esses 7? Tem como responder sem ter desenvolvimento? Tem como verificar se está tendo duplicidade? Então, isso é importante para a gente. Divide por cluster. Tem de Martech, tem de um time chamado Rush, tem relacionado a Family Member. Então, tudo isso para facilitar nosso gerenciamento aqui semanal, né? E uma ideia de quanto que está chegando e quanto está saindo. Então, a gente sabe se a gente está com uma capacidade muito baixa de resolução ou não. Então, esse gráfico aqui também dá essa resposta. Então, é isso. Assim, de bug, o que a gente monitora isso para não... A gente teve momentos de estar com um número absurdo de bugs, porque ninguém estava olhando para isso. A gente estava muito preocupado, né, dentro dos times, de fazer coisa nova, de fazer coisa que daria para ser mais legal de ser apresentado, né? E bugs é sempre aquela coisinha mais feia de se olhar. Então, essa aqui é uma maneira da gente monitorar, comunicar para os times e ajudar a priorizar também. E de métricas aqui, por último, que eu queria mostrar aí sim, olhando para o nosso, que eu mostrei ali, né, do Flight Level 1, como que está o nosso dia a dia, aquilo traduzido em métricas, como que a gente pode olhar para aquilo, né? Então, aqui é a vida real, né? Tem algumas histórias aqui, né? Então, aqui é o nosso throughput. O throughput é a quantidade de itens que a gente entrega por semana. Então, daqueles cardzinhos que eu mostrei no board aqui, quantos daqueles itens são entregas a cada semana? Então, a gente veio aqui numa fase que a gente estava construindo o time, então uma fase meio difícil aqui, com poucos itens sendo entregues semanalmente, difícil de ter previsibilidade. A gente foi aumentando, e aí o time teve um comportamento aqui, você vê, né? Muitos itens aqui, 30 itens por semana. O que explica isso? O time estava voando, né? Entregando muito. Tava, né? Isso é um fato, tava. Mas a gente estava classificando os itens de uma forma errada, por assim dizer. Então, a gente estava tratando itens, histórias, assim. Estava tratando itens super pequenos como sendo histórias. Coisas que eram para ser subtasks, coisas que dariam para ser agrupadas. A gente estava colocando tudo ali. Então, tinha tasks que demoravam 2 horas e ia para frente, done. E isso, qual que é o problema disso, né? A gente perde previsibilidade. A gente perde, tipo assim, quanto de real que a gente está entregando semanalmente. A gente não sabe, porque foi lá para as alturas, né? Então, a partir dessa semana aqui do dia 19, a gente começou a aplicar melhor aquela matriz de priorização que eu mostrei na primeira aula, né? Do PMOG e tal. Então, os itens começaram a normalizar o tamanho deles de uma forma melhor. Então, isso trouxe uma certa estabilidade no que a gente está entregando, né? O time continua trabalhando como trabalhava antes, entregando coisas significativas, mas trabalhando melhor no board, para a gente conseguir chegar a ter essa previsibilidade. E essa previsibilidade é o que é, né? Então, tem esses números aqui que eu coloco, que é uma análise estatística básica de verificar dessas 13 semanas. Eu pego 13 semanas, que é mais ou menos 3 meses para trás, né? Da data atual para trás, 3 meses. Então, nessas 13 semanas, qual que é a média da nossa entrega, né? Qual que é o percentil 50? Qual que é 75? Então, o que é esse percentil? É 75% das semanas
a gente entregou 9 itens ou menos. Então, na hora de fazer um planejamento da semana que vem, a gente não tem por que a gente se comprometer com 12 itens. Sendo que 75% da semana, a gente entregou 9 itens ou menos. Isso facilita a limitar. Lembra que eu falei bastante de WIP, né? De limitar o trabalho em progresso. Então, isso facilita a fazer essa limitação, a não se comprometer com itens muito acima da nossa capacidade como time. Então, isso ajuda aqui. E essa linha, né, de novo, na linha do tempo, que a linha do tempo é sempre importante, a gente está melhorando, a gente está conseguindo entregar mais, estamos diminuindo a nossa capacidade. Aqui, nessas 13 semanas, a gente está aumentando, né? Nossa percentil 90 era 6, agora a gente está em 10. Então, estamos numa crescente aqui, mas muito porque a gente estava reestruturando o time. Agora, ver o próximo quarter, essa linha aqui, ela tende a ficar mais reta, né? Não existe um crescimento muito abrupto, assim, quando o time já está mais estável. Esse crescimento aqui é mais acentuado por isso, porque a gente estava formando, fizemos algumas melhorias no meio do caminho, que foram importantes, e agora são pequenas melhorias, né? E, para não estender muito mais, o lead time. Então, quanto tempo o item, do momento que a gente se compromete com ele fica done? Então, um item que entra na fila hoje, quanto tempo que ele vai estar lá na coluninha do done? Em média, ele demora 8 dias. E em 75% dos itens, ele demora 10 dias ou menos. Então, previsibilidade, né? Assim, a gente consegue responder isso facilmente. Um item que entra na fila hoje, é 75% de confiança que em 10 dias ele está em done. E aí a gente trabalha sempre para limitando o WIP, não sobrecarregando o time, a ter esses números mais próximos possíveis um do outro, para poder ter essa previsibilidade de uma maneira mais assertiva. Isso, de novo, facilita nossa previsibilidade, nosso planejamento, facilita conversas, né? Então, por exemplo, do percentil 90 para o 75, está uma diferença de 7 dias. É aceitável? É uma questão. De repente é aceitável. Não, tudo bem, 7 dias. Mas não, 7 dias é muita diferença, né? Tipo, eu falar assim, eu posso entregar semana que vem ou só na outra. Vamos tentar diminuir isso. Isso pode ser uma provocação para o time, falar assim, vamos tentar, então, passou de 12 dias, a gente dá uma olhada e vê o que a gente pode fazer para entregar esse item o mais rápido possível. Porque não é aceitável um item demorar mais de 12 dias. A gente pode estipular 12 dias como sendo esse crítico, assim, né? Então, essas métricas aqui, elas servem muito para isso, assim, para habilitar conversas, né? Num primeiro momento, para previsibilidade e no segundo momento, para habilitar essas conversas com os times. Isso foi, esses picos aqui, nessas torres gêmeas aqui, foi isso, né? Gente, o que aconteceu aqui? Os itens eram muito pequenos, né? A gente não conseguia entregar muito rápido e tal. Mas em comparação com os outros itens, não estava muito discrepante? Como que a gente pode melhorar isso? Vamos colocar a matriz? Beleza, vamos. Colocamos e aí agora a gente estamos buscando uma previsibilidade melhor na entrega, né? No nosso throughput. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Já acabou, Jéssica? Passamos pelos bugs. Aguei aqui. Posso falar isso? Salivei aqui, meu amigo. E aí a gente apresenta isso, né, para os times semanalmente e apresenta isso em reviews operacionais com as lideranças também, para mostrar como que a gente está, como que está a saúde, né, se a gente está conseguindo andar de uma maneira saudável, sustentável. E acho que é isso, Cássio, do que eu te apresentar, de como que a gente utiliza a agilidade aqui dentro. São esses assuntos. Perfeito, gente. Gente, deixa eu mudar a tela aqui, então podemos parar de compartilhar. Eu já mandei o nosso link de feedback aqui para vocês.
Por favor, também estamos aqui em contínua melhoria. Muito do que vocês falaram na aula passada, aí, Bruno, a gente já tentou, né, Bruno, afinar e aí melhorar e tudo mais para a nossa aula de hoje. E foi um prazerzão estar com vocês. Agora a gente está aberto a dúvidas, angústias, o que vocês precisarem. Acabei de compartilhar também os nossos LinkedIns, mas se vocês tiverem dúvidas e pensamentos depois, também podem acionar a gente por lá. Tamo junto. O importante é a mensagem, né, Bruno, que a gente queria trazer muito para vocês é a agilidade, cultura de produto, a história de priorização, não ser algo que nos oprime, não, é algo muito inalcançável. A gente brinca, né, Maria, das formas que a gente controla a produtividade, que a gente acompanha a produtividade nos boards, nos meios da vida, mas a ideia é o que a gente consegue fazer amanhã para ir construindo isso, né? Que isso é uma evolução, isso é uma caminhada. Então, não se deixam ser oprimidos por bons exemplos. Porque o Bruno errou pra caramba para chegar até aí. Né? Hoje é legal mostrar na aula, mas hoje é legal mostrar na aula o Miro, mas a gente errou muito para chegar até aqui. Então, eu sempre nos cutuco o que a gente consegue fazer amanhã. Vai, não hoje, que hoje são 9 horas, meio da semana, a galera tá cansada. Mas o que a gente consegue fazer para aplicar um pouquinho desses pontos que a gente foi aplicando, que a gente foi aprendendo, a gente foi se provocando aqui enquanto tudo. Sim. E foi um prazer. É um caminho, né, Lucas? E a gente construir esse roadmap para chegar onde a gente gostaria. Você não contrata o Bruno também. Jim Pass, eu tô brincando, Jim Pass, pelo amor de Deus. Senhor Jim Pass. E é isso, gente. Estamos à disposição. É isso. Valeu, gente. Beijos na comunidade, então. A gente se encontra por lá. Respondem ou fiquem tchau. Por favor. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, Rei. Um abraço, mano. Prazer. Adicionei já vocês, viu? Até logo. Também. É isso aí, Bianca. Até logo. Já aceitei aqui.